vocês por esse espaço para que a gente possa trazer um pouco de conteúdo, né, de inovação para essa galera que numa segunda-feira, 7h30 da noite, está bastante animada aí para aprender um pouquinho mais e para entender quais que são as oportunidades, né, que se apresentam a elas. Queria também parabenizar vocês por essa iniciativa maravilhosa. Nunca vi um grupo tão engajado ali no WhatsApp, então dá para ver que o pessoal é realmente muito comprometido com suas ideias, seus negócios, e isso, assim, eu acho maravilhoso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, pessoal. Basicamente o que eu preparei para hoje, Aline, a gente precisa habilitar o compartilhamento de tela. O que eu preparei para hoje é trazer alguns conceitos, né, que vão ser essenciais nesse contexto de inovação, para que empresas que estão buscando, né, ferramentas de fomento possam eh, enviar, né, inscrever os seus projetos e ter eles avaliados pelos órgãos de fomento, sempre respeitando esses conceitos, entendendo qual que é a lógica, né, por trás desses órgãos de fomento. O que que eles enxergam quando eles pegam um projeto de inovação, quando eles pegam um plano de negócio? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vamos lá. Todos conseguem ver a minha tela? Estamos Só sim, eu. Felipe. Maravilha. Só eu que não consigo mais ver vocês, mas sem problemas. Bom, já que todo mundo se apresentou, né, eu vou falar também um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho 25 anos, então minha experiência aí nessa área de inovação se iniciou com o meu primeiro estágio, né? Eu estagiei numa indústria médico-odontológica que fazia uso de incentivos fiscais, que no caso era lei de informática, lei do bem. E lá eu tive a oportunidade de entrar em contato não só com essas ferramentas de fomento, de apoio indireto, mas também interagir com os órgãos de fomento, como BNDES, FINEP. Fiquei conhecendo também um pouco de propriedade intelectual, todos esses temas, né, que a gente vê na gestão da inovação. Eu acabei tendo um pouco de contato. Fiquei nessa empresa por 3 anos, atuando nessa área quando finalmente eu recebi, né, uma proposta para atuar como agente de inovação no Senai, né, no Instituto Senai de Tecnologia daqui de Ribeirão Preto, Metal Mecânica. E aí, vocês devem se perguntar, né, mas, poxa, o Senai, ele não é uma escola de aprendizagem, um serviço de aprendizagem, né, nacional. Qual que é o objetivo ali? Por que que agora ele está atuando com tecnologia, com inovação? E basicamente é isso mesmo. O Senai, né, ele tem como proposta principal aí formar, né, mão de obra capacitada, mão de obra técnica capacitada para atender a demanda industrial. Mas recentemente a gente tem ido cada vez mais para atender também a parte de serviços tecnológicos, porque a gente pensa, poxa, a gente já tem aí uma infraestrutura bacana, a gente já tem pessoal capacitado, por que não começar a oferecer às empresas serviços tecnológicos, como, por exemplo, prototipagem, assessorias. E recentemente tem sido parte aí da estratégia do Senai atuar junto às empresas, às startups, à indústria de forma geral, nesse aspecto de inovação. Ou seja, colaborar com eles em projetos para potencializar a chance de esses projetos darem certo, né, e trazer uma maior competitividade para as empresas que trazem essa demanda até a gente. Então, aqui a gente tem o Instituto de Tecnologia, né, Metalmecânica. Está nos nossos planos também se tornar um Instituto Senai de Inovação, que tem um escopo um pouco mais abrangente, mas por enquanto a gente está caminhando até lá com o Instituto de Tecnologia.
E aí, pessoal, para começar a nossa discussão, eu gostaria que vocês de fazer uma rápida dinâmica aqui, que seria a gente tentar definir, né, o que que é inovação. Provavelmente vocês já tiveram bastante contato com esse tema, né, ao longo aí das experiências profissionais de vocês. Então, eu vou pedir para vocês sacarem o celular aí ou então entrarem nesse link, mente.com, colocar esse código e aí eu gostaria que vocês colocassem palavras ou expressões que remetam à definição de inovação, né? O que que vocês entendem por isso? E aí a gente vai complementar depois com os principais conceitos, pode ser? Eu vou abrir aqui então a Perfeito. apresentação do Mente. O Joaquim está participando aqui pelo Whats, viu? Ele disse que saiu porque estava em deslocamento, mas ele vai colocar a definição dele lá de inovação também. Maravilha. Então, pessoal, o que define inovação, né? Ou o que define uma inovação? Vocês podem ir colocando aí, vocês podem colocar, tem o campo para colocar apenas uma palavra, mas vocês podem enviar quantas vezes vocês quiserem. E aí, conforme vocês forem colocando as palavras, elas vão aparecendo aqui na tela para a gente começar essa discussão. Então, para quem nunca usou, Felipe, é só entrar nesse site, né? Jogar no navegador Isso. e Eu vai vou pedir um voltar aqui, código, ó. né? Vocês estão conseguindo ver o QR Code? Sim. Dá para entrar tanto pelo QR Code, como também colocar o link ali no navegador e entrar esse código 8754062. Aí ele já abre a tela. Bacana, é só colocar a definição e submeter, né? Que já vai aparecer aí para você. Exatamente. Legal, já recebemos uma palavra aqui, aprimoramento, disrupção, muito bom, pessoal. Melhoria. Quem dá mais? Tá chegando. Tornar algo novo. Totalmente alinhado aí com o conceito de inovação, né? Com a raiz da palavra. Diferenciação, legal. Será que vai mais? Bom, deixa eu voltar aqui então para a apresentação, mas pessoal, todas essas palavras que vocês colocaram têm tudo a ver com o conceito de inovação. A gente vai ver, na verdade, que existem diversas definições, né, para inovação. E o que vai guiar a gente, na verdade, a gente vai encontrar, né, definições de inovação na legislação, a gente vai encontrar definições de inovação na literatura, nos manuais, como, por exemplo, o Manual de Frascati, Manual de Oslo. E o que vai direcionar, né, o que a gente considera como inovação é o fim que a gente está perseguindo. Então, vamos supor, a gente está buscando um fomento ali junto ao BNDES, por exemplo. Então, a gente tem que tentar entender o que, que inovação significa para o BNDES. Cada órgão vai ter a sua definição, né, de inovação, mas eu trouxe aqui no próximo slide um conceito de inovação que particularmente me agrada muito, que é o que está ali no regulamento da Lei do Bem, o decreto 5798. E aí eu vou ler ali com vocês, ó, a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado. O que que a gente consegue tirar, né, desse conceito de inovação? A gente pode criar algo do zero, que é o que ele quer dizer ali com um novo produto ou processo, mas a gente pode também simplesmente colocar algo novo, né,
em algo já existente. Então, ele traz ali novas funcionalidades ou características a um produto ou a um processo que implique melhorias incrementais, ou seja, que melhore a performance do produto ou o desempenho do processo, que traga uma percepção de qualidade maior para o cliente, mas também ele coloca ali como requisito que isso gere maior competitividade para a empresa que adota essa inovação, né? Então, sempre que a gente for pensar em colocar um projeto, ou quando a gente estiver vislumbrando ali o nosso projeto, seria interessante a gente tentar responder essas perguntas. O que que o meu projeto traz de novo? O que que o meu modelo de negócio traz de novo? Qual que é a competitividade no mercado que eu, por utilizar esse modelo ou por colocar esse produto no mercado, acabo conseguindo, né, frente à minha concorrência? E aí, tendo visto esse conceito de inovação, a gente também encontra extensivamente aí na legislação o que eles consideram atividades, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que vão ser o objeto de fomento, né, desses órgãos. Então, a gente tem lá a pesquisa básica, que é a investigação e a descrição de novos fenômenos. Por exemplo, quando a gente vê ali na literatura, né, lá no final dos artigos, quando o autor identifica pontos de melhoria, de falha, né, pontos que o estudo dele deixa a desejar. Quando a gente busca responder essas lacunas na literatura, a gente está desenvolvendo uma pesquisa básica, certo? Mas a gente tem também a pesquisa aplicada, que a gente parte de um conhecimento já existente, a gente busca aplicações para esse conhecimento, para esses fenômenos que a gente já identificou na pesquisa básica. A gente tem o desenvolvimento experimental, que é quando a gente eh, tem a concepção concepção de um conceito, né? Mas a validação da viabilidade técnica de um novo produto, de um novo processo, ou seja, a viabilidade técnica desse conceito que a gente desenvolveu. A gente chama bastante de prova de conceito, né? E o desenvolvimento, sem ser experimental, que seria a incorporação de novas características ou funcionalidades a produtos e processos, visando melhorar a eficiência e a qualidade no portfólio ofertado. Ou seja, tem bastante a ver com o conceito de inovação incremental, onde a gente vai pegar algo já existente e tentar melhorar, agregando novas funcionalidades, novas características. Eu pessoalmente, eu penso que a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental, se levados até o final ali, né, do desenvolvimento, eles têm mais chance de gerar uma inovação disruptiva, enquanto o desenvolvimento, por trabalhar em cima de produtos e processos já existentes, ele estaria mais relacionado à inovação incremental. E aí, outro conceito que eu acho bastante importante apresentar aqui para vocês é o conceito de TRL, né, do inglês Technology Readiness Level, ou em português, Nível de Maturidade Tecnológica, NMT. Bom, basicamente, esse TRL, o NMT, é uma escala que foi desenvolvida pela NASA para garantir que nenhuma tecnologia fosse empregada sem que ela tivesse passado por etapas suficientes para garantir a segurança da utilização dela. Então, você imagina, né, ali no contexto de aeronáutica, de viagens espaciais, se dá algum problema com alguma tecnologia, o custo disso, né, tanto material como imaterial, é muito grande. Então, eles não podem se dar o luxo de colocar alguma tecnologia ali que apresente chance de falhar, né, em alguma missão. Então, eles desenvolveram, né, essa escala. E para ilustrar um pouco melhor, essa escala ela vai de 1 a 9, né? Sendo que 1 estaria mais ali a nível de pesquisa básica, onde a gente está observando fenômenos, a gente está buscando entender como que alguma fórmula funciona, ou enfim. E aí a gente vai progredindo ao longo dessas etapas, né? Pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental,
até o 9, onde a gente vai ter uma tecnologia já validada e pronta para ser produzida em escala e comercializada. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui um exemplo que eu fiquei procurando a tarde inteira de um estudo que foi feito, a referência está ali embaixo, e a gente consegue enxergar, no contexto do desenvolvimento de um novo medicamento, ou hoje em dia eh, tá tão em pauta esse assunto da vacinação, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de como esses níveis de maturidade tecnológica se aplicam ao desenvolvimento de uma nova vacina, por exemplo, ou de um novo composto farmacêutico. Então, ali nos NMTs iniciais, né, a gente teria a identificação de uma nova fórmula, entender como que ela age junto às substâncias do nosso corpo, e aí, passando ali para o NMT 4 e 5, né? A gente tem os estudos pré-clínicos, onde a gente vai avaliar a segurança, né, do produto, o que acontece com o ser humano quando a gente utiliza, né, essa formulação. E depois, NMT 6, 7, 8 e até o NMT 9, né, a gente tem a validação, né, desse composto. Ou seja, a gente vai fazer estudos clínicos, né, em diversas etapas. Repara que ali na fase 1 a gente tem eh, a segurança de utilizar isso em pessoas saudáveis. Depois, na fase 2 a gente já começa a trabalhar com seres humanos que não estão mais com a saúde 100%. A gente escala, né, esses testes para que a gente tenha certeza de que a tecnologia ela está madura o suficiente para ser, eh, nesse caso, né, registrada e depois disponibilizada para a população em geral. Eu gostei muito desse exemplo, porque às vezes quando a gente fala aqui, né, nos princípios básicos, aplicação da tecnologia, prova de conceito, verificação, como está ali no gráfico, a gente acaba ficando um pouco genérico, né? A gente não consegue enxergar. Mas quando a gente pega um exemplo assim, a gente consegue não só visualizar aquela escala aqui, né, como também extrapolar isso para algo que seja criação nossa, né? Por exemplo, eu tenho um negócio ou então eu tenho um projeto, em que nível de maturidade tecnológica que ele está? Se eu desenvolver tal e tal atividade, eu vou estar evoluindo o NMT dele de qual nível de qual fase para qual fase, né? E tudo isso vai ser muito importante porque quando a gente está falando de ferramentas de fomento, e aí aqui eu vou trazer alguns tipos, né, de ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado. Cada uma delas vai estar direcionada para um nível de maturidade tecnológica diferente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, apoio financeiro direto, recursos reembolsáveis, não reembolsáveis. Geralmente, os recursos reembolsáveis, eles vão estar direcionados a tecnologias que já estão com um nível de maturidade já mais avançado. Por quê? Porque o governo, né, os órgãos de fomento, no geral, eles entendem que o dever deles é compartilhar o risco na fase de desenvolvimento, né, da tecnologia, para diminuir o risco para o empresário e incentivar eles a ter esse esforço de desenvolver um projeto, um produto novo ou desenvolver uma aplicação nova, ao passo que depois que a tecnologia já está bastante desenvolvida e é só aquela fase de mais comercial, né, de desenvolvimento comercial, eles já entendem que isso é mais uma responsabilidade do empresário, que vai angariar, né, os benefícios da comercialização dessa tecnologia. Então, nesse quadro aqui, é um quadro que foi produzido, um diagrama, né, que foi produzido pela BGI, que é uma consultoria nessa área de fomento à inovação. E eu gosto muito dele porque ele traz um panorama muito completo de tudo que está disponível, né, para o empresário, ou então para o gerente de projeto que precisa viabilizar o projeto dele ali.
e segregado, né, nessas categorias. Então, a gente tem o apoio financeiro direto, o apoio financeiro indireto, né, que é onde entram os incentivos fiscais. A gente tem outras formas de apoio, e o que vai mudar, né, nesses modelos de ferramentas de fomento, geralmente é o tipo da contrapartida que a empresa beneficiária tem que dar, né? Então, nos recursos reembolsáveis, ela basicamente vai ter que retornar todo o recurso financeiro, né, a que ela teve acesso. Geralmente tem uma contrapartida envolvida, então, às vezes o órgão de fomento ele não vai entrar com a totalidade do projeto, a empresa tem que colocar a parte dela também. A gente tem alguns exemplos ali também, por exemplo, venture capital, investimento anjo, onde a contrapartida da empresa vai ter uma natureza um pouco mais econômica, né, e não tanto financeira. Ou seja, às vezes você vai dar um pouco do capital social para a empresa que está, para o órgão que está financiando. São diversos modelos, né? E aí, caso vocês tenham interesse em algum desses, é muito válido olhar mais especificamente, olhar mais a fundo, né? Porque, enfim, acaba ficando bastante específico, né? Se a gente for tratar de todos esses temas aqui. Ah, e aí eu vou falar aqui, pessoal, de algumas oportunidades que a gente tem em aberto, mais especificamente de recursos não reembolsáveis, tá? Porque acaba sendo o mais atrativo aí para empresas que têm pouca disponibilidade de recurso para investir. Então, falando um pouquinho de forma geral aqui dos recursos não reembolsáveis, né? Popularmente é aquilo que a gente conhece como recurso a fundo perdido, né? E aí é naquele modelo que eu falei para vocês antes. O órgão de fomento vai financiar uma parte e espera-se que a empresa entre com uma parte do projeto também. Aí, se vai ser financeiro, se vai ser econômico, vai variar também de chamada para chamada ou de edital para edital. Aí a gente precisa ver especificamente também. Eh, Outras características, né, desse tipo de fomento são altamente concorridos, né, porque a empresa ela entra com uma parte, mas ela também recebe uma parte do governo, ou seja, ela não é como um financiamento em que ela precisa eh, quitar a dívida depois, né? Eles são relativamente burocráticos porque a gente vai precisar apresentar um projeto de início ou um plano de negócio, a gente vai precisar passar por um processo, né, de seleção para saber se o nosso projeto ele vai ser contemplado com o benefício. E depois a gente tem também uma etapa de prestação de contas, em que a gente tem que estar em contato ali constante, né, com o órgão de fomento e atender as exigências dele em relação à documentação. Então, é muito importante, quando a gente está lidando com esses recursos não reembolsáveis, né, com essas subvenções econômicas, como a gente chama às vezes, ter a documentação toda certinha, manter comprovante de tudo, para que depois na prestação de contas não haja nenhum problema, Felipe, certo? Oi, posso só fazer uma contextualização, às vezes, para quem não está familiarizado com essa expressão, né? por Recurso. favor, Aline. Aham, obrigada. Recurso não reembolsável é um capital, é um dinheiro que vai entrar na minha empresa que eu não vou precisar devolver para a instituição, nem em forma de equity, né, um percentual da minha empresa, nada. É um dinheiro que veio para somar, por isso também que tem essa triagem documental, né, bem feitinha, para ver quem realmente precisa desse benefício e que está apto para conseguir nesse momento, né? Então, não reembolsável é por isso, você não vai ter que reembolsar a instituição, né? Obrigada, Felipe. Só uma contextualização breve. Exatamente, Aline. E é bem isso que ela falou mesmo. A intenção dos órgãos é identificar, né, naquele monte de propostas, né, que eles recebem de projetos, de planos de negócio, que são as que deixam de ter sucesso, né? Afinal de contas, eles estão colocando um recurso público ali para que uma empresa privada consiga desenvolver o negócio que ela está propondo, né? O produto que ela está propondo, a tecnologia que ela está propondo.
E aí eu vou falar aqui, mais adiante, de algumas ferramentas, né, algumas oportunidades de recursos não reembolsáveis. Algumas delas, como vocês podem ver, não estão abertas, mas vira e mexe, abre novamente novos editais, novas chamadas desses que estão ali no começo, BNDES Garagem, FINEP Startup, ficam abertas ali no meio. Programa de Aceleração Espaço FINEP, e também dessas que estão com inscrições abertas. Eu vou falar de cada uma delas, que no caso é a parceria, né, da FAPESP com o Sebrae, a segunda rodada do Tecnova 2 e uma ferramenta que é exclusiva aqui do Senai, que é a Plataforma de Inovação para a Indústria. É muito interessante, tem algumas categorias que são específicas para startups, inclusive. Então, eu vou falar em maiores detalhes de cada uma delas. Uma delas que já está aberta há um pouco mais de tempo, né, é o PIP FAPESP Sebrae. Todas essas que eu vou falar agora, elas estão com um prazo um pouco apertado para submissão das propostas, mas com 20 dias aí, eu acredito que quem esteja bastante motivado e bastante interessado em conseguir esse recurso consegue colocar uma proposta ainda. E colocando aqui algumas informações básicas, né? Ele equivale a um PIP fase 2. O PIP é um programa que já é oferecido pela FAPESP, de fluxo contínuo, e ele é voltado exclusivamente para micro e pequenas empresas. Então, a ideia dele, né, ele possui 3 fases. A ideia é que na fase 1, a micro ou pequena empresa que tenha um projeto, faça um planejamento, né, de todo o projeto de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia que ela vai desenvolver, ou do negócio, né, que ela vai desenvolver. Na fase 2, ela coloca esse planejamento em desenvolvimento, então desenvolva efetivamente, né, o plano de projeto que ela colocou na fase 1. E na fase 3, geralmente ela não é financiada apenas pela FAPESP, né? Você precisa buscar um órgão de fomento externo, mas ela se refere a essa etapa que eu falei para vocês de de escala, né? Da tecnologia e desenvolvimento comercial. Então, esse edital aqui do PIP, FAPESP e Sebrae, ele corresponderia à fase 2, em que você já está com o plano de projeto em desenvolvimento. O público-alvo também são as micro e pequenas empresas, né? E corresponde a essas etapas de P&D experimental e depois, financiado pelo Sebrae, né? A evolução comercial da solução. Período máximo de execução até 2 anos, e o recurso disponível por projeto é de 1 milhão por parte da FAPESP e 250 mil por parte do Sebrae. E não há nenhum tipo de contrapartida nesse edital, que é muito interessante, porque a empresa não precisa dispor de nenhum recurso, seja financeiro, seja econômico, para conseguir utilizar esse benefício, né? Só atenção aí ao prazo, né? Que, como eu falei, 19/10 está bastante apertado, mas ainda é factível colocar uma proposta aí para esse edital. Lançado recentemente agora, a gente teve também o Tecnova 2, a segunda rodada, né, dele, porque a primeira rodada já foi, e essa segunda rodada, Só uma ela é... perguntinha rápida, Oi, Felipe, perdão. FAPESP é só para São Paulo? O Valden está perguntando. FAPESP é só para São Paulo, Como o nome exatamente. sugere, né? Legal, obrigada. Aqui no segundo também é uma parceria FAPESP, então apenas para as empresas de São Paulo, em parceria com a FINEP. O público-alvo também são as micro e pequenas empresas. E o que eles visam fomentar, né, nesse edital é o desenvolvimento de inovação em escala nacional com considerável risco tecnológico. Até pensando aqui agora, seria interessante ter comentado sobre esse conceito, né, de risco tecnológico, mas basicamente é a gente entender aonde que a barreira, né, a barreira tecnológica está atualmente e tentar, através do nosso projeto,
avançar essa barreira tecnológica, ou seja, resolver um problema técnico-científico, algo que traga chance de insucesso para o nosso projeto e que represente uma inovação em escala nacional. Esse é o objeto, né, o objetivo desse edital. Período de execução, até 2 anos também. O recurso disponível por projeto é um pouco menor, né, de 200 mil a 400 mil reais por projeto. E diferente do PIP, FAPESP e SEBRAE, nesse edital a empresa que for ser beneficiada, né, com o recurso, ela precisa apresentar uma contrapartida de 5% do valor solicitado. E aí prestar também atenção no prazo, que é um pouquinho maior que o outro, mas por esse edital ter sido lançado recentemente, acabou ficando bastante apertado também, que é 25 de outubro, mês que vem, né? E aí, pessoal, queria apresentar para vocês também essa alternativa que a gente tem, oferecida pelo Senai Departamento Nacional, que é a plataforma de inovação para a indústria. A plataforma, ela surgiu com a ideia de transformar esse processo também em algo bastante dinâmico, então ele é um edital de fluxo contínuo. O que isso significa, né? Significa que o discurso ele vai sendo disponibilizado em alguns ciclos e as empresas elas podem ir enviando as suas propostas de projeto sem atender a nenhum tipo de prazo. E aí as propostas elas vão sendo avaliadas por ordem de chegada mesmo, até que os recursos se esgotem. Então, a gente tem diversas categorias, né, em aberto, muitas delas são direcionadas especificamente para startups, e aí eu vou apresentar ali depois para vocês, no próximo slide, como que funciona, né, o modelo da plataforma Senai. O público-alvo são startups com até 10 anos de existência, período de execução de até 2 anos, mas conforme está ali embaixo, pode variar, né, de acordo com a categoria. E aí, o Senai, a plataforma, né, ele entra com metade do valor solicitado, né, no projeto, metade do orçamento do projeto. E a empresa beneficiária, ela precisa entrar com pelo menos 25% em recursos financeiros e os outros 25% pode ser econômico, ou seja, pode ser horas técnicas de colaboradores da equipe que venha desenvolver o projeto, pode ser utilização de infraestrutura, então apenas 25% seria desembolso mesmo financeiro. E aqui está a forma como funciona as categorias que envolvem a participação de startup, né, de base tecnológica. Então, basicamente, a gente tem uma aliança formada, né, entre uma indústria que vai ter uma demanda, vai ter um problema industrial colocado ali, e ela vai entrar com aqueles 50% dos recursos financeiros e econômicos do projeto. A gente tem o Senai, que vai entrar com recursos financeiros também, mas principalmente com a mão de obra técnica, né, que é a equipe do Senai que vai desenvolver o projeto. E também colocando à disposição aí do projeto toda a infraestrutura, né, não só da unidade com a qual você vai desenvolver o projeto, mas também com qualquer unidade da nossa rede. E aí, a participação de uma startup de base tecnológica, que também vai entrar com a mão de obra técnica. Então, como você pode ver, nesse modelo aqui, que basicamente é um modelo das duas ou três categorias que a gente tem específicas para startups, a empresa, a startup, no caso, ela não entra com recurso financeiro. Ou se ela entrar, tem uma categoria que ela entra com 5% apenas do valor total do projeto. Então, quem acaba custeando o projeto é a indústria que vai ter o seu problema industrial resolvido, né, que está apresentando a demanda, e o Senai, que é o operador aí da plataforma, né? A startup entra apenas como um parceiro de desenvolvimento. E aí, caso vocês tenham
queiram conhecer, né, as categorias que estão em aberto, eu deixei o link ali embaixo, onde vocês podem acessar o edital, né, da plataforma de inovação para a indústria e conhecer um pouco melhor das categorias, porque cada uma tem o seu modelo, cada uma tem os seus participantes necessários, então vale a pena dar uma olhada mais a fundo também. E por fim, pessoal, queria deixar aqui também um convite, né, que a gente está com as inscrições abertas para o Prêmio Nacional de Inovação, que é uma premiação promovida, né, pelo MEI e em coorganização com o Senai, com o SESI, com todas essas instituições do Sistema S, né, elas estão com inscrições abertas até 2/10, tá bem curto o prazo também. E aí vocês podem escrever projetos nessas categorias que estão abaixo, né, que seriam ecossistemas de inovação, gestão da inovação e projetos de inovação, que vai ter as suas subcategorias, né, por exemplo, inovação de produto ou inovação de processo, inovação em sustentabilidade. E a premiação, ela é um tanto quanto simbólica, né? Ela envolve a participação em cursos de gestão da inovação, ela envolve a imersão em centros de referência, né, de inovação, tanto nacional como internacional, com tudo pago, viagem tudo paga. Eu acho que é uma excelente oportunidade para conseguir um pouco de visibilidade também para os nossos projetos. E aí, eu coloquei ali embaixo também o link, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco melhor sobre o prêmio de inovação. E, pessoal, me colocar à disposição. Agora a gente vai ter um tempinho para responder as dúvidas que foram surgindo aí ao longo da apresentação, né? Mas, fora isso, os meus contatos estão aí. A gente aqui no Senai, do Instituto Senai de Tecnologia de Ribeirão Preto, está de portas abertas, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram bater um papo sobre inovação, sobre como vocês podem impulsionar o projeto pessoal de vocês, marquem aí o contato e podem entrar em contato mesmo, não hesitem, certo? Que Eu vou show! deixar aqui um tempinho, só para o pessoal ter tempo de marcar. E aí, Aline, a gente pode passar para as perguntas, então. Aham, perfeito, Já Felipe. temos algumas aqui no chat. Obrigada. Ó, lembrando que o Felipe está na rede também, né? Estamos com vários grupos de WhatsApp, mas é bom adicionar de qualquer forma para facilitar a comunicação. Mas ele está em um dos grupos aí. E aí vamos então para as perguntas, né? Sem mais delongas, o pessoal está bem animado aqui perguntando. Vamos voltar para a primeira. Quer ler, Lê? Fica à vontade. Ou a própria pessoa também, se quiser abrir o microfone e perguntar. Sim, o Walden, ele fez duas perguntas aqui, sendo que a primeira delas, acho que era com relação à questão de como que fica a propriedade intelectual em cada um desses casos aí. Você tem informações sobre isso? Então, vai depender muito do edital. Recentemente, por exemplo, eu topei com o caso de um edital que a propriedade intelectual ela ficava por parte da empresa, porém, a empresa precisaria ressarcir o órgão de fomento no valor do projeto em um determinado período de tempo. Inclusive, é um desses que eu apresentei, se eu não me engano, mas eu não vou me arriscar a falar qual deles que é para não causar nenhum tipo de equívoco. Mas, às vezes, a propriedade intelectual vai ser parte do órgão que está financiando também, às vezes vai ser exclusivo da empresa. Tudo depende do instrumento, né, que vai ser assinado. Depois que já foi algumas políticas elas já estão definidas ali no edital, mas para outras, geralmente, depois que o projeto for selecionado, vai haver a assinatura de um instrumento de propriedade intelectual onde vai estar constando tudo isso. Se vai precisar haver ressarcimento ou não, com quem que vai ficar a titularidade, se vai ficar 50-50, qual que vai ser a porcentagem, certo? Perfeito. Respondeu, Valden?
quer perguntar mais algo acerca desse tema, ou mais alguém também quer explorar esse mesmo tema? Propriedade intelectual. Oi, Tema... boa noite. Estão ouvindo? Boa Boa noite, noite. Valden. Não estão me vendo, mas Boa estão ouvindo. noite. Boa noite. Respondeu sim com relação à propriedade. Então, vai depender muito da nuance de cada edital propriamente dito e dos acordos que acontecem posterior. Entendi, perfeito. Exatamente. Valden, se você tiver dúvida em algum edital específico, pode enviar para a gente, pode me enviar pessoalmente, tá? Ali no WhatsApp, a gente dá uma olhada nessa questão da propriedade intelectual juntos, ver se existe algum instrumento posterior ou se isso já está definido no próprio edital, é uma questão que tem bastante relevância. É muito importante observar isso, sempre que a gente for pleitear algum tipo de recurso. Sensacional. Perfeito. Pode A ficar à minha vontade para lógica, falar suas certo? outras A minha perguntas. lógica, desculpa. Então, a minha lógica de atuação é basicamente assim, por questão de economia, vamos dizer, vamos pensar dessa forma. Eu tenho, obviamente, a startup, né, já legalizada, tem um projeto matriz que, inclusive, ele foi aprovado, está em andamento dentro do Centelha, mas eu também trabalho com equipes que eu seleciono especificamente para determinado projeto ou demanda. Então, por exemplo, eu encontro dentro do portal da indústria edital, vamos lá, Startup Saúde, então que ele tem uma pegada do Senai Paraná, pelo que eu coloquei aqui. Só que eu estou em outro estado, eu estou no Ceará. Mas eu tenho interesse naquela tecnologia, eu tenho uma equipe para fazer aquela solução e eu acho que isso é oportuno. Aí entra o problema território, por isso que eu perguntei se era estritamente São Paulo ou não. Eu acho que é possível trabalhar de forma remota com, enfim, visitas sequenciais, tudo pode ser estruturado, obviamente o importante é o resultado. A pergunta é, existe essa flexibilidade, é possível essa flexibilidade ou não? É simplesmente São Paulo, Senai Paraná, Paraná, cada um no seu espaço, no seu ambiente, ou não, é aberto, pode ser pensado, pode ser desenvolvido, enfim. Foi claro ou foi muito rápido? Não, foi Estou claro, foi acelerado aqui. claríssimo. Daí o Felipe, acho que ele caiu aqui, né? Ele que é o especialista aqui nessas questões, né? Ao que deu a entender, alguns editais eles são específicos para cada estado, né? Mas a gente já está entrando em contato com ele aqui só para ele acessar novamente aqui, tá? Aline, você já está em contato com o Felipe aí? Tô falando com ele aqui. Tá. E é uma pergunta bem importante mesmo, né? Porque o que tem de análogo à FAPESP em outros estados, né? É bom a gente saber para poder cada estado respectivamente procurar e não ficar sem acesso, sem oportunidade. A Gabi está aqui conosco. A Gabi, ela... Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, uma querida amiga. Conseguiu os recursos, né, da FAPESP, do FIP. Se você quiser comentar com o pessoal enquanto o Felipe vai voltando. Na verdade, eu abri minha câmera só para falar com o Valden. Valden, eu me inscrevi, eu estou no estado de São Paulo, tá? Eu me inscrevi nesse edital do Senai e não tem problema se for uma startup de outro estado. É claro que daí você vai ter que disponibilizar recursos para, né, contatos, viagens, enfim. Não vi nenhuma restrição referente a isso. Eu me inscrevi e estou aguardando o resultado. Não sei Entendi. É porque, assim, na minha lógica, por exemplo, se for necessário, eu estando no Ceará e eu posso abrir filial, eu posso muito bem deslocar recursos para abrir uma filial pequena, obviamente um escritório de projetos lá pontualmente, que supre o item do edital, que é enfim, uma empresa sediada em São Paulo. Aí isso já cumpre se for necessidade. Não, mas esse do Senai, como o Senai é nacional, ele não requer que você esteja no estado de São Paulo para fazer. A da FAPESP, sim, o do Senai, não. Ah, entendi. Eu tô falando do Senai aberto, né? Então posso adaptar de acordo com o estado. Agora, FAPESP, Sim. por exemplo, eu digo FAPESP, claro, tenho o meu estado, tenho o orgulho, enfim, do meu próprio estado, tenho os recursos do meu estado, mas, sendo bem aberto, FAPESP parece
ter muito mais recursos, ter uma certa flexibilidade até nas formas de transferência, enfim, até os valores são diferenciados. E acredito até o pensamento, enfim, é mais avançado, inclusive. Aí eu penso justamente nessa possibilidade de trabalhar com alguns profissionais que são bons, tem algum know-how que aqui não tenha, e nessa linha junto a São Paulo, só que fazia a ponte, enfim, Ceará-São Paulo. Se isso é possível de acontecer, porque a gente sabe que em termos de mercado, ainda, né, é muito forte o peso São Paulo, eixo São Paulo-Rio e um pouco do Sul. Aqui a gente está maturando ainda muito mais esse modelo, estamos crescendo, vamos chegar lá, mas, enfim, essa é a visão. Legal. A gente entende, né, Aline? E a gente tem batalhado por isso também, viu, Valden? Tem até um grupo da rede que é do Nordeste. E depois, se você quiser, tem um professor amigo, muito querido lá, que está fazendo um projeto, assim, um trabalho muito forte com relação às startups, a levar, enfim, muito incentivo, assim, para a galera avançar na tecnologia, sabe? E acho que vale uma ponte, uma conversa entre vocês para trabalharem também em sinergia nesse sentido. O Felipe conseguiu voltar. Eu vou. Depois me chama, tá, Valden? Você tem meu contato, eu imagino, né? Senão, só entrar aqui na rede que facinho acha. Tá aqui no chat, o Alexandre colocou pra gente. Sim. Aqui no chat está o link da rede para caso alguém ainda não participe do grupo de WhatsApp, que é um grupo bem interessante, onde o pessoal posta diversos conteúdos voltados à inovação, empreendedorismo e também todos os eventos que acabam ocorrendo aí em todo o Brasil, desde eventos, cursos, oficinas. Então, se por acaso alguém daqui ainda não está participando, é só entrar no chat, vai ser super bem-vindo e é um ambiente muito legal, muito propositivo, ok? Felipe, acho que ele está conectando ainda, né, Aline? Tá finalizando. Deu uma caidinha rápida, mas aí, Valden, se você quiser explanar para ele sobre essa questão que nós estávamos aqui conversando, né, fica super à vontade. Tem canal direto aí, todos temos livre acesso. Tá bom, obrigado, agradeço. Também agradeço a Gabriela, né, também pela contribuição e pelo alerta em relação a editar. É importante, né, enfim. Mas essas são as dúvidas pontuais. A outra é em relação ao prêmio que ele falou, só para saber qual é o grau de maturidade, enfim, para participar do projeto. Eu gosto de me arriscar. Aí eu falando um pouco de mim enquanto o profissional entra, eu até acho interessante, eu me chamo de arriscador, não gosto muito do termo, eu particularmente, de empreendedor, já está entrando meio que dentro do círculo de moda. Então eu gosto de dizer, é arriscador, é risco, então é tudo ou nada no mundo do empreendedorismo, e eu estou apanhando bastante nisso, faz parte. É por isso que eu estou vendo essas oportunidades, as conexões também, porque vocês são a realidade, é São Paulo. Acho que vocês todos são São Paulo, ou quase todos, né? Eu tô vendo que tem 17. Eu sou Bolívia 18, agora. 16. Bolívia e São Paulo. Não sei exatamente onde é. Hoje você está em qual cidade aí do Conexão Nordeste? então bem ampla. Você viu? Cidade? Isso. Cidade Eusébio. Fronteira com a região metropolitana. Região metropolitana da capital. Super. Que bacana. Fica com fronteira com a capital. Enquanto o Felipe está tentando entrar... Perdão. Também imerso. Perdão, Val, Aqui a gente também tem feito algumas imersões. Eu tento levar eu tento também levar não só empreendimentos, ideias, projetos, enfim, motivar, inclusive, alguns estudantes, tentar tirar de alguma forma eles dentro do mundo propriamente acadêmico, através de iniciativas como o NASSpace. Eu estou envolvido com o NASSpace Apps para tentar também fazer essa moça. É porque é uma pegada muito pessoal também. Você não consegue fazer o indivíduo, ele por natureza, aprender algo que ele não esteja talvez sintonizado, ele não queira. Então é muito particular. Esses empreendedores natos que a gente vê explodindo, você percebe, né, no caráter dele que é ele, é o indivíduo. Não tem outro. Então é muito particular essa linha. Agora a gente pode trabalhar, estou percebendo isso, a gente pode trabalhar, a gente pode melhorar, mas no final das contas
é muito aquele indivíduo com aquela garra ou determinação, ou sei lá o que faz a diferença. Tanto que eu acredito que os investidores, eles olham mais essa energia ou esse brilho do que propriamente a ideia em si. Porque se ele tiver esse brilho, ele vai com qualquer ideia. Essa é só a posição. Eu gostaria de colocar debate enquanto outro colega volta. Desculpa, tá, se eu tô falando demais também, viu? Me avisem. Sim, sim. De jeito nenhum, é isso que é rico, né? A gente tem um conteúdo e depois trocas, muitas trocas. Oi, Felipe, vamos pessoal, lá, que bom que você conseguiu estou de voltar. volta. Tive um problema técnico aqui e aí o Note desligou. Valden, me desculpas, a hora que caiu aqui você estava falando, você ia começar a contar, você quer retomar ou a gente pode prosseguir? Eu gostaria de saber, o que eu falei era em relação depois que você saiu, a Gabriela, a senhora Gabriela, enfim, a Gabriela, ela falou que o Senai, edital Senai, o voltado para o Senai, plataforma Senai, é ampla. Então eu posso, a partir do meu estado, eu estou no Ceará, posso submeter projetos em relação ao estado do Ceará, mas enfim, nacional, sem problema. Mas também eu tinha interesse em participar de alguns ganchos com São Paulo, já para tentar conectar, expandir, ficar conhecido, enfim. Mas estando no Ceará, e aí a pergunta era centrada nisso. Existe a flexibilidade de conexões com São Paulo, mesmo que eu tenha que construir uma filial, ou criar uma filial, para isso tem coworks ou escritórios virtuais, enfim. Criar uma filial para poder desenvolver o projeto, criar uma metodologia que seja híbrida, né, remota, com visitas específicas, ou seja, adaptar o modelo para que a coisa se resulte num projeto, num protótipo de fato, buscando os resultados. Ou não, simplesmente é fechado, é impossível. Essa era uma pergunta. Porque também me interessa muito os editais que saem muito para São Paulo. Tem um do Senai Paraná que também me chama a atenção. Eu tenho um time, tenho equipe, eu posso realocar, eu formo isso. Mas tem esses detalhes mais técnicos ou burocráticos, técnicos não, burocráticos, que pode ser empecilho. É possível essa abertura ou não? Totalmente Eu acho que eu fui possível, claro. Valden. Tanto assim, a gente atua em rede aqui no Senai, né? Então não tem problema nenhum em uma empresa de algum estado buscar uma unidade Senai de outro estado, ou então a própria unidade do estado que você está, por exemplo, no Ceará, entrar em contato com a gente e a gente desenvolver um projeto entre duas unidades, entendeu? Então, tem todas essas possibilidades, sim. Não precisaria criar uma empresa aqui em São Paulo ou fazer qualquer tipo de mobilização aqui em São Paulo. Basta procurar a gente e a gente faz todo o contato aí institucional com o Senai do estado, né? Mas Interessante. mesmo sendo. Desculpa o seu nome, esqueci, desculpa, perdão. É Felipe, Felipe. isso. Felipe, mesmo sendo para PIP ou. Aqui no Ceará nunca mais houve PIP, mas enfim, PIP ou FAPESP, com parceria com o Senai, mas mesmo dentro desses editais, é possível essa flexibilização ou não? Porque com o Senai puro, eu acredito que sim, mas dentro dessas outras linhas de fomento de agência que é estadual, né? A FAPESP é estadual, é possível? Nesse caso, não, Valden. A gente precisaria ter uma empresa beneficiária localizada em São Paulo, né? Por ser um edital específico da FAPESP. O Senai, como instituição, ele não pode receber recursos de subvenção econômica, ele não pode ser a beneficiária do edital. Então, mesmo que você fizesse uma parceria com eh, alguma unidade do Senai São Paulo, não há essa possibilidade da gente receber recurso, entendeu? Aí sim a empresa teria que ser Entendi, sediada aqui em São Paulo. entendi, faz sentido. E só uma última pergunta: vocês têm conversa com a Embrapi também? Porque, teoricamente, eles têm um aporte, tantos por cento,
e seria justamente uma financeira, uma contraparte financeira junto com o Sinai para determinado projeto, enfim, esse Sim, com certeza. O modelo Embrapi é um modelo bastante importante de implementação, mas eu vou tentar esse breve. Basicamente, a ela com 30%, né, do financeiro, a empresa em menos por cento também, né, do projeto. E aí, o interessante é que ela coloca uma parte, né, a Embrapi, vem um recurso Embrapi, a de Embrapi entra com a parte que cada empresa entra com o restante do projeto. Esses percentuais são unidos. O único que está unido é o seguinte, a Embrapi ela não vai entrar mais de 3% do recurso financeiro do projeto, certo? A unidade da PI, ela entra com o percentual que ela acordar com a empresa, mas ela não é obrigada a entrar com 33% também. E aí a empresa em si vai entrar com o restante do projeto. Seria equivalente a uma subvenção econômica também, porque é um recurso não reembolsável, né? Você não precisa, no caso, reembolsar a Embrapi, né, pelo recurso que ela concedeu. É recurso público também, vem de fundos, por exemplo, a FNDCT destina parte, né, da arrecadação para a Embrapi. E aí existem unidades Senai que são também unidades Embrapi, não são todas, tá? Então, o ideal seria entrar no site da Embrapi, dar uma olhadinha em quais unidades estão credenciadas e aí tentar um contato direto com a unidade Embrapi. E aí é naquele mesmo modelo da plataforma Senai, né? De fluxo contínuo, você pode propor um projeto a qualquer momento. E o bom deles é que o processo de avaliação, de aprovação, né, do projeto é bem rápido. Então, a Embrapi é um modelo que tem feito bastante sucesso aí com as empresas, justamente por essa flexibilidade, por essa dinâmica, né? Que acaba permitindo que a empresa consiga desenvolver o projeto dela no timing que ela precisa. Porque esse é um problema, né, dos editais e das chamadas públicas, que às vezes a gente precisa esperar o prazo para avaliação da proposta, para envio da proposta, para avaliação da proposta, para contratação, depois que o projeto vai começar a andar mesmo. Então, às vezes acaba perdendo um pouquinho do timing. Perfeito, ótimo. Estou satisfeito com as dúvidas e muito grato pelo tempo de vocês também em abrir essa oportunidade. Com certeza eu Uhum. vou manter contato com os prezados e prezada, tá bom? Obrigado Hum, mesmo. Fique à que vontade, bom. Valden. Nós com você. Felipe, se você puder falar um pouquinho sobre a plataforma, então pensemos ela uma plataforma de inovação aberta, né? Onde as grandes empresas, elas vão ali colocar suas dificuldades, então, e podem haver pequenas empresas ou startups que, olhando essas demandas, né, essas dificuldades, falam, opa, eu consigo resolver isso aqui com o que eu tenho em mãos, com a minha tecnologia, elas podem, né, se candidatar ali e fazer algo em parceria tanto com a grande empresa quanto o Senai. É isso? Você pode explicar um pouquinho melhor sobre a plataforma nesse Você sentido? falou Você falou certinho, Aline. Na verdade, cada categoria ali do edital, ele vai ter o seu regulamento próprio. Esse que você falou, que é o que eu apresentei ali nos slides também, são as categorias direcionadas para startups. Então, a indústria, ela vai colocar uma demanda, ela vai abrir uma chamada, e aí as startups que tiverem interesse em contribuir, né, em participar dessa aliança, né, com a indústria, recebe indiretamente, né, os recursos para oferecer a mão de obra técnica que vai fazer o desenvolvimento da solução. Então, ela recebe recursos, mas é no sentido de, vamos dizer assim, remunerar a mão de obra que ela coloca, certo? Não vem recurso diretamente para a startup. Mas existem outras categorias também
que aí cada uma vai ter o seu público-alvo, né? Algumas são para pequenas empresas, outras já são, por exemplo, para associações. Então, vale a pena dar uma olhada no regulamento de cada uma das categorias. Eu posso até colocar aqui É muito as interessante saber categorias que sobre estão em isso, né? aberto. Porque, assim, vale para todos nós que estamos aqui. Imagina, é uma forma de você conseguir clientes, e bons clientes, né? Então, Com é isso que a certeza. gente precisa para crescer, para tracionar. As categorias que estão abertas para startups, especificamente, é a Agenda Tech e o empreendedorismo industrial. Essas duas contam com a participação de startups e isso que você colocou da inovação aberta é muito interessante, né? Porque todas as categorias do Senai, elas vão apoiar a aliança, né? Essa aliança ela pode ser entre empresas do mesmo segmento, ou então entre empresas de segmentos diferentes. Às vezes vai envolver a micro e a pequena empresa, as startups. Ela vai promover também a colaboração entre unidades Senai. Então, você imagina, com todos esses players, né? Atuando ali no projeto, a chance de sucesso não só aumenta, como o risco também acaba diminuindo, né? E a chance de sair alguma ideia bastante interessante dali é muito grande, com todos esses recursos envolvidos, né? Com toda essa capacidade. Sensacional. Então, dá para a gente acessar mais e ficar mais atento aí a essas oportunidades. Felipe, Sim, Felipe, só uma perguntinha mais, com relação a esses 2 editais que envolvem startups. Eu vi, e se não me falha a memória, envolve 5% de contribuição das startups, né? Mais ou menos isso, distribuído às vezes uhum. em 2,5% econômica e 2,5% financeira. Preponderantemente, pode ser econômica ou realmente tem que seguir essa... Depende de cada edital, como a gente vê, né? Mas, via de regra, 5% está reservado ou a parte econômica ou financeira, não é isso? Ou não? Exatamente. No mínimo, 50% da contrapartida precisa ser financeira, e o restante pode ser econômico. Mas, para as categorias de startups, o que acontece bastante é que a indústria demandante, às vezes, entra com esse 5%, cobre os 5% da startup. Então, em vez de ficar Senai 50, indústria demandante 45, startup 5, às vezes fica só entre Senai e indústria demandante. Isso tudo vai ser forjado ali na aliança que a Mas gente isso for compor. aparece... Pode falar. Entendi. Mas isso já é descrito previamente no edital, ou é só durante o processo que a indústria demandante ela topa fechar os 5% de acordo com o empreendedor? Eu tenho uma ideia, eu sei como resolver, mas não tenho recurso, suponha. Aí o demandante vai lá, confia e aporta, ou não? Já está previsto no edital antes, para a gente saber. O que está previsto no edital é que a startup precisaria entrar com os 5%, mas ali no ato da negociação, ou então quando a própria indústria for, a demandante for colocar o edital dela, essa questão fica esclarecida, se vai ter a participação dos 5% por parte da startup ou não. Mas é bastante comum, a gente como instituição Senai, a gente até incentiva, né, as indústrias demandantes a colocarem esses 5%, para estimular mesmo, né, a participação de mais startups. Perfeito. Bacana. Não sabia disso. Bacana. Perfeito. Legal. Poxa, Felipe, muito obrigada. A gente podia ficar aqui um tempão, né, conversando. Acho que é o começo aí de uma amizade. A gente sabe mesmo que pode continuar contando com você. Surgiu uma dúvida, Felipe, me ajuda aqui. Você acha que faz sentido, né, para o meu momento, esse edital, com a sua experiência? Enfim, e muito obrigada mesmo pelo seu tempo.
pessoal com as perguntas também se enriquece, então, assim, é legal mesmo vir com um monte de dúvidas, bater esse papo, porque a proposta é um tour pelo Senai, de muitos que a gente vai fazer ainda, né, pelo Sistema S como um todo, por universidades, dentro e fora do Brasil, hein, se preparem. Então, a gente vai aproveitar aí o advento, né, da tecnologia para poder usar esse modelo remoto a nosso favor, até abrindo aí em primeiríssima mão, teremos eventos de networking com pitches em inglês, em espanhol, em francês, então fique afiado aí nas línguas, treine, e se você ainda não se sente tão seguro, não tem problema, justamente a gente vai trazer um conteúdo, né, de empreendedorismo, de inovação ou tecnologia. Vamos debruçar no conteúdo, a gente vai fazer uma divisão em salas ali para todo mundo refletir sobre o conteúdo e, de quebra, a gente vai estar treinando o nosso conversation aí, né? Então, isso vai trazer para a gente mais confiança para conversar com investidores, entender o que os outros ecossistemas estão fazendo, né? Para cada vez mais posicionarmos o Brasil como ele realmente é, assim, uma grande potência. Então, obrigada, gente. Tem aqui, ó, falando em oportunidades, tem também um programa de aceleração aberto, que é parceria da rede Brasil Startups com a Bluefields, que é uma rede global também, né? E aí vai começar dia 30, então, assim, é uma oportunidade incrível de você, ainda que você já tenha testado, né, validado, esteja avançado com a sua startup, mas às vezes vale voltar um pouquinho para você ver uma trilha que, como a gente está comentando, ela foi validada por vários países do mundo, e você ainda vai ter um networking riquíssimo e estar ali frente a frente com investidores reais, porque no Pitch Day, lá no final, eles têm o fundo de investimento, né? Então, podem aportar na sua solução, por que não? E a gente já viu muito isso, né? Acontecer ali nessa própria trilha. Então, vai ser um prazer, tá bom? Nós Obrigada. estaremos participando também, viu? Vale lembrar. Sim, a gente também vai estar lá. E Felipe, muito obrigada. A Gabi, Valden, alguns, né, acho que já precisaram sair. E a gente sempre vai fazer com muita excelência. Tenha 50 mil pessoas, tenha uma pessoa, porque o importante é o momento que a gente tem aqui, fora que depois tem o entregável. Isso vai ficar gravado, quem não pôde participar depois vai estar, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa final, tá, microfones abertos aí, livres, Felipe também. E aí a gente já vai encerrando. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por esse espaço. Foi uma experiência muito legal para mim, toda essa interação. Obrigado pelas perguntas, pela interação mesmo, por terem compartilhado as experiências aí de vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição. Então, por e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato por meio do canal que vocês preferirem. E a gente aqui do Senai de Ribeirão Preto está de portas abertas. Às vezes, se vocês tiverem dúvidas sobre como acessar algum parceiro, acessar algum órgão, também a gente faz vocês em contato com eles. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite a todos aí. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo aí. Bom, obrigada, já que sobrou. Obrigada pela oportunidade, Felipe. Com certeza eu vou conversar bastante ainda, tem muitos pontos muito aplicados à nossa tecnologia, a nossa net, que é importante, principalmente com esse Senai, que pode nos auxiliar de diferentes formas, né? Vamos conversar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Gabriel. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abração a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau.